ajude, né? Seja um canal de bênção, né? Para que muitas pessoas sejam alcançadas através desse programa, né? Que o objetivo dele, que você que chegou aí, não está por fora, não sabe, né, de que se trata, esse programa é um espaço aberto para que as pessoas, o convidado, né, venha testemunhar, contar a sua história de vida, de fé, a transformação que Deus fez, o milagre que Deus fez. Então é para contar seu testemunho, tá? História de fé. Que às vezes tem tantas pessoas aí sem esperança, desanimado, querendo uma palavra e às vezes não tem, né? Tantas opções. Então o Senhor nos levantou, né, para ser um canal também de bênção e ajudar muitas pessoas a alcançar o Senhor Jesus, né? Então é um programa de evangelização, tá bom? Que Deus tem nos dado. Eu também quero agradecer, gente, a Sou Bela, né, que sempre ali, a Eliane, a Ângela, a Ana, né, que nos auxilia, né, ali nas unhas, né, na sobrancelha, na depilação. Então, assim, eu agradeço muito a vocês, tá bom? Deus abençoe, tá? A Eliane, ali a proprietária do Salão Sou Bela, tá? Depois eu vou voltar para falar mais alguns patrocínios, mandar abraço para essas pessoas que têm nos ajudado, tá bom? E já peço que você nos fale de onde você, que bairro você está falando, que cidade, né? Já comenta aí para nós, né? Se você está gostando. A gente vai começar agora a entrevista. Você deseja deixar um abraço para alguém? A gente vai estar acompanhando aqui, tá bom? Junto com vocês, tá bom? Pastor Christian, seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém. Tá bom? Deus abençoe seu ministério, sua vida, Amém. Seu testemunho muito forte. E as pessoas vão poder compartilhar, quem não conhece ainda, né? Que maravilha. Então, eu já quero iniciar perguntando do Senhor, pastor. Quer dizer, se apresente, né, pastor? Olha aqui, desculpa. Amém, tranquilo. A paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando, engrandecendo e agradecendo ao nosso Senhor, né, ao Altíssimo, ao Eterno Deus, pela sua colaboração de termos nos criados, nos chamado, nos escolhido, como a senhora mesmo falou, para evangelizar, para ministrar esse reino de Deus, para ministrar essa palavra de cura, de libertação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra, independente de que maneira ela seja ministrada, né, ou descontraída, ou no louvor, ou na adoração, tanto faz, o importante é o nome do Senhor que está contido na palavra, né? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, missionário Antônio. Amém. Pela vida do pastor Clênio também, né? Isso. Em nome de Jesus, a pastora Sila, o pessoal, o povo da telemídia, né? Isso mesmo. O Ariel, né? É verdade, esqueci do Ariel, gente, perdão. Agradecer ao Pedro Adilon que está conosco, a irmã Degenane, né? Meu Obrigado. esposo, pastor Marcos. O pastor Marcos, foi o pastor que eu falei agora, o pastor Sua Marcos. esposa. A minha esposa, a Helena, a missionária Helena, que está aqui conosco, e o Pedro Adilon, que veio conosco. Agradecer a Deus por essa oportunidade, sempre é bom falar com Deus, afinal de contas, desde que todo ser humano que começa uma comunhão com Deus, ele não sabe fazer outra coisa a não ser falar de Deus, viver com Deus, buscar a Deus e estar presente na vida de Deus, não é verdade? Amém. Então é por isso que nós estamos aqui e espero, em nome do Senhor Jesus, edificar a vida juntamente com o seu programa, Amém. Juntamente com a sua vida, a vida do pastor. E eu posso fazer uma pergunta para a senhora aqui, começando o seu programa? Deus. Como é que pode, né, o entrevistado fazer pergunta para a apresentadora? A missionária Antônia, você crê? Oh, glória! Amém. Eu creio Nome de muito. Jesus, é isso. E é por isso que nós estamos aqui. Né? Porque Maravilha. realmente, se nós não crêssemos no Deus Todo-Poderoso, porque de mim mesma eu não estaria aqui, pela minha vontade. Mas eu decidi não fazer mais a minha vontade. Que maravilha. Fazer a vontade do Senhor. Que E bênção. fazer a vontade do Senhor, às vezes a gente tem que se desafiar em algo que a gente não conhece. Que maravilha. Não domina. E é o que nós estamos fazendo aqui, né, pastor? Que maravilha. É isso então, pastora. Meu nome é Christian, sou pastor da Casa de Oração, fica localizado na Alexandre Guimarães, né, 9135, bairro Socialista, e fomos chamados para o mesmo propósito, para engrandecer e falar do amor de Deus, porque afinal de contas, Deus é amor. Falar desse amor, ele traz cura, traz libertação
e traz o principal, traz vida, né? Porque Deus é vida. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está apresentando a ele mesmo. E quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida em abundância, ele está falando, eu venho para que tenham a mim abundantemente. Ou seja, a vida que é boa, perfeita e agradável, mas em Deus. Sendo ela e estando ela em Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, Né? glória a Deus. Em nome de Jesus. Antes de eu fazer a pergunta, eu já peço que você, né, comente aí, fale de onde você está falando, de que igreja, de que bairro, se é aqui de Porto Velho, se é de outro estado, vai comentando aí para nós, tá bom? Que a gente vai ter um prazer de falar aqui para vocês, tá bom? Pastor Christian, eu quero começar a pergunta. O que significa, né? Da onde surgiu esse nome, né? Loucos por Cristo. Eu fiquei muito curiosa. Eu acredito que as pessoas também aí em casa estão curiosas para saber, né? Da onde saiu esse título, né? O Loucos por Cristo, ele surgiu do coração de Deus. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que veio do coração de Deus. Por quê? Primeiro, como todo mundo sempre, antes de conhecer a Cristo ou de viver com Cristo, todos nós temos chamado. Muitas pessoas vão até nós, até todas as pessoas são chamadas para frequentar alguma igreja, para ir visitar alguma igreja, para estar presente com alguém. E num desses momentos, eu frequentei, antes de conhecer, antes de me converter, antes da minha conversão a Cristo, eu ainda não tinha entregue minha vida para Cristo, mas visitava algumas igrejas e achava que assim eu tinha uma vida cristã, que na realidade não era ainda, né? Então, passando o tempo da minha vida, que eu creio que nós vamos falar mais profundamente entrando no programa, que faz parte do testemunho todo. Sim. O Loucos por Cristo, Ministério Evangelístico, surgiu na realidade do meu testemunho, né? Eu tinha uma vida, como todos, sem conhecer a Cristo, muito torta. Eu vivia na bebida, eu tive uma desilusão no passado de um relacionamento e foi aonde a minha vida, na realidade, foi de mal a pior, né? Como todo mundo sabe, quando o Satanás ele pega a vida de uma pessoa, ele coloca ela de perna para o ar. Ele afunda a pessoa o máximo que ele pode afundar a pessoa nas trevas, né? E na realidade eu creio que para tudo há um propósito, né? Paulo vai escrever e vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama e caminham segundo ao seu propósito. Ou seja, para que venha acontecer o propósito de Deus, Deus permite que nós passamos por momentos ruins e difíceis. Foi então que, devido a um certo relacionamento que não era da vontade de Deus e que não deu certo, né, eu tive uma desilusão, eu me enfornei na bebida, me enfornei nas drogas, fui vendedor de drogas, fui usuário, passei a usuário de drogas, passei a ser assaltante, perdi o emprego na época, perdi casa, né, o vício, perdi casa, perdi relacionamento, perdi família. O que aconteceu? Então, eu comecei a praticar as coisas erradas. Eu comecei a praticar para que eu pudesse preencher o vazio. Buscava preencher o vazio na bebida, na cerveja, na cocaína, e logo depois eu fui me afundando cada vez mais. Para poder sustentar o meu vício, já comecei a assaltar. Nossa. E fazia alguns assaltos em posto de gasolina e algumas coisas, mas nunca estava preenchido, nunca tinha sido preenchido o vazio que havia no meu coração, devido a toda a situação que eu estava passando. Até então, eu creio hoje que um propósito de Deus, ele permite que você conheça o bem e o mal, né? Conheça o lado bom e o lado ruim, né? Então, quando chegou um certo tempo, num desses assaltos que eu fui fazer, eu acabei indo preso. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. De repente tem alguém até do outro lado, de repente tem até alguém do outro lado da linha ou da rede, né, dizendo, mas como assim? Ele foi preso e foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele? Porque se eu não tivesse sido preso, se não tivesse um propósito de Deus, talvez até hoje eu estaria assaltando ou perdido a vida ou, quem sabe, crescido no crime. Mas a vontade de Deus era outra. A minha vontade era experimentar os desejos da minha carne, viver no tráfico, viver na desilusão da vida, viver na droga, viver na prostituição. Mas o propósito de Deus era outro. Sim. Eu acabei indo preso e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E para a gente chegar lá no Loucos por Cristo, eu vou contar muita coisa aqui, né? E aí eu acabei indo preso. Quando eu fui preso, a primeira coisa que a mulher do cárcere me perguntou se eu era evangélico, e eu já tinha visitado a igreja aqui fora, como eu falei,
Mas até não era então firme, não, assim. não tinha entregado a minha vida para Cristo, nunca pensei em ter uma aliança com Deus, Sim. nunca pensei em viver os propósitos de Deus. Aham. Pensava em viver a minha vontade, o meu desejo, que na Sim. realidade o meu desejo me levava sempre para o buraco, o meu desejo me levava sempre para as trevas. É verdade. Tudo tem um propósito, né? Ou seja, aquela vida corrompida, a vida corrompida nada mais, nada menos é trevas, porque Deus diz que tem vida e vida em abundância, e quando nós vivemos a nossa vida, nós saímos do propósito de Deus e passamos a viver nas trevas. Muitas vezes até a gente fala, olha, eu estou na luta, estou passando aquilo, está acontecendo, a minha vida vai de mal a pior, está um verdadeiro inferno, e realmente está um verdadeiro inferno. Por quê? Porque o propósito de Deus é outro. Deus nos chama para viver na luz, para viver a luz do Evangelho, e nós queremos viver muitas vezes, né, as trevas. O que é trevas? Falta de conhecimento da verdade. Trevas é falta de conhecimento de Deus. E dessa maneira que eu vivia, até então, quando eu fui preso. Quando eu fui preso, entrei no presídio, a primeira coisa que me perguntaram se eu era evangélico, e eu falei que eu era evangélico por ter frequentado algumas igrejas, e então fui parar no cárcere. Quando cheguei lá, entrei, me colocaram na igreja. Tinham 4 pavilhões, o sistema penitenciário tinham 4 pavilhões e todos deles tinham uma igreja. Graças a Deus e pela misericórdia de Deus. Eu até creio que quando você não dá ouvido para Deus aqui dentro, tudo coopera para que você seja paralisado, para você prestar atenção no que Deus quer falar para você. Para a gente resumir um pouquinho, passando alguns anos lá dentro, conheci um rapaz e eram 5 horas, 5 vezes que tínhamos orações lá dentro, né? E o pastor lá de dentro, nessa época, ele disse, sem conhecer, sem saber da minha vida, sem nada, ele disse, olha, Deus vai soprar o nome dele através do teu nome lá fora. E toda a cidade de Porto Velho, através do teu nome, toda a cidade de Porto Velho vai saber que ele é Deus na tua vida. E eu, sem acreditar naquilo, eu mesmo sem acreditar, eu tomei posse. Sim. Tomei posse até então, passando-se alguns tempos, alguns dias lá dentro, eu fui chamado para ser obreiro, e eu fui obreiro dentro do sistema penitenciário, e de lá então, depois de obreiro, eu passei, depois de algum tempo, alguns anos, fui pastor dentro do sistema penitenciário, e saí. Quando eu saí do sistema penitenciário, eu voltei para casa de minha mãe, e encontrei alguns amigos de farra, alguns amigos de festa, de bebida, de cocaína, e aí mas só que eu vim com outro foco, eu vim com outra mentalidade, eu vim com a vida transformada, ou aprendendo a vida de Deus sobre a minha vida, a vontade e o propósito de Deus sobre a minha vida. Então, esse amigo meu, ele dizia, cara, tu é louco, para com isso. Eu pegava a Bíblia e reunia 5, 6 amigos de igrejas diferentes, e chamava eles para a gente evangelizar nas madrugadas, nas Cracolândia, né? Que na realidade eu também tive uma passagem pela Cracolândia, depois de muita bebida, muita prostituição, muita cocaína, e fui para a Cracolândia até o álcool de metanol, para mim poder sustentar o vício e para mim poder viver uma falsa realidade, uma falsa alegria, para tentar preencher o vazio. Eu usava o etanol, a cocaína e o crack, para eu tentar fugir da realidade do que era a vida destruída. E foi por quanto tempo essa vida, assim? Olha, quanto tempo o senhor passou para falar para você, eu acho que na Cracolândia, eu acho que foi mais ou menos, eu não vivia diretamente lá, mas eu frequentava lá, né? Eu vendia, assaltava e usava, era consumidor, né? Então eu passei algum tempo nessa vida, passei eu acho que uns 8 anos, 4 anos, perdido mesmo, 4 anos da minha vida, perdido, sustentando o vício, fazendo mal a muitas pessoas, né? Nossa. E então, quando eu saí do sistema carcerário, eu pegava uma Bíblia, reunia um grupo de jovens e a gente ia na Cracolândia. Até então, eu não sabia que iria se cumprir o propósito que o profeta profetizou dentro do sistema. E um amigo meu, ele falava, cara, vamos tomar um aí, vamos sair, vamos pra festa, vamos pra balada, vamos sair com as meninas, vamos sair pra festa, aquele negócio todo que quem não conhece a Deus ainda vive, infelizmente. Então, ele disse, tu é louco, para com isso, larga essa Bíblia, para de madrugada, isso é coisa de louco. Tu é louco saindo pela madrugada com esse povo aí. Isso foi imediato, assim, você saiu do presídio e já foi para... Eu tive uma convenção dentro do presídio, aquilo que eu falei, passei, fui obreiro e fui pastor. Dentro do presídio? Dentro do presídio. Tem sim. alguns testemunhos até fortes dentro do presídio, né? E quanto tempo o senhor passou nesse sistema? No último que eu passei 1 ano e alguns meses. Um ano e alguns meses, né?
Então, quando eu cheguei, já convertido, já passado pelo processo, aprendendo, que até hoje eu estou aprendendo ainda, né? nós E estamos. aí, o que acontece? Ele dizia para mim, cara, tu é louco. E todo final de semana que eu saía, ao invés de sair para bebida, eu saía para resgatar. Isso já estava no meu coração, que eu fiz uma aliança com Deus dentro do próprio sistema, que se Deus me levasse para um lugar aonde eu passei, eu queria que ele me levasse de uma maneira diferente. Eu queria que ele me levasse transformado. Mas isso depois de eu pegar muito puxão de orelha, né? Depois de muita desobediência, né? É um Sim. outro assunto, é um outro testemunho para Mas muito às tempo. vezes, quando a gente está naquele primeiro amor, né, pastor? Você às vezes não tem noção de muita coisa. Você só quer ir lá, vai pregar, e o pescar, id, vai. isso. E aí, às vezes, você não tem a maturidade, porque vem retaliação, vem levantes. E aí, você, às vezes, como não tem certa experiência, você acaba tropeçando em algumas coisinhas, né? Sim. E, de certa forma, eu até acredito que o próprio Jesus vai falar isso, que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles estão aqui hoje, amanhã eles podem estar lá na Cracolândia. Eles estão aqui hoje, amanhã eles podem estar... A nossa vida é incerta, né, pastor? Num lugar onde há escuridão. Aí muitas pessoas falam, mas um cristão, um crente, alguém indo num lugar de escuridão, a Bíblia diz que nós somos luz para esses lugares, para essas pessoas. Então, eu sou do tipo de pessoa que eu acredito na multiforma de Deus de trabalhar. Então, Deus me levava na escuridão, mas sendo luz, sendo sal e transformado pelo Evangelho. Então, quando eu comecei a ir pelas madrugadas nas ruas, nas Cracolândias, eu já ia com uma turma de 8 pessoas, mais ou menos, 8 cristãos, 8 irmãos em Cristo de outros ministérios, e apenas com esse intuito de resgatar, até mesmo que eu era de um outro ministério, mas eu queria resgatar, eu queria fazer algo que queimava no meu coração. Eu fiquei com uma curiosidade, pastor. Pode perguntar. Posso perguntar? Assim, quando o senhor ia nesses certos lugares, né? As pessoas, elas lhe respeitavam ou elas falaram, pega aqui, né? Vamos Olha, na realidade... Pega uma pedra, isso, entendi, Eles ofereciam para o senhor? Olha, como que funcionava? Na realidade, nos primeiros dias, quando eu fui tentado algumas vezes. Sim. Mas foi muito pouco. Foi muito pouco, até mesmo porque o meu coração já estava determinado. Eu creio que estava uma semente já estava. Mas o senhor não chegou jorrando. a ceder? Na realidade, não. Em outro momento eu posso até contar sobre isso. Eu já tentei até sair da presença de Deus, mas nunca consegui. Nunca consegui colocar mais um álcool na minha boca, nunca consegui colocar um cigarro, nenhuma droga. Já fazem mais de 10 anos, né, Helena? Por aí, né? Mas isso assim, o senhor sentia nojo ou simplesmente parou o desejo? Como que foi essa questão desse processo de libertação das drogas? Eu posso falar para a senhora que, na realidade, quando Cristo habita, Ele habita. Deus não é Deus de confusão e Deus não é Deus de talvez. Eu creio no poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Sim. Eu creio no poder de Deus que quando você entrega verdadeiramente a sua vida para Cristo, eu vou colocar de uma certa maneira. Quando você realmente nasce do Espírito, a carne está morta. Quando você nasce do Espírito, aquele desejo, aquele poder, o pecado que tinha poder sobre a tua carne já não opera mais, porque é uma novidade de vida. O Espírito Santo, o Espírito que opera em você, o Espírito de Deus, ele vai te fortalecer. A vontade, o desejo, ele vinha nos primeiros dias. Mas o que acontece? Eu acredito que o Espírito Santo, ele vem fortalecendo e a cada dia a gente de glória em glória vai conhecendo a Deus e ele vai se manifestando. A manifestação do Espírito Santo, ela é a limpeza. A palavra, através da palavra, o Espírito Santo ele limpa e transforma. É porque assim, eu lhe pergunto. Sim, mas eu entendo. Por conta de que tem pessoas que é automático. Sim. Pronto, X aceitou Jesus. Eu fui contemplado dessa maneira. Né? Acabou, né? Sim. Não sente vontade. Mas tem pessoas que têm uma certa dificuldade. E por isso mesmo que eu acredito que o público, né? Quem tem, assim, uma pessoa na família que possa, vamos dizer, a pessoa diz que aceitou Jesus, mas não conseguiu largar. Ainda deu umas quedas, eu vou ser até né? um pouco rude nessa colocação que eu vou fazer agora. Espero que as pessoas não levem isso como doutrina, né? Mas vou ser um pouco rude nessa situação. Eu acredito que quando você conhece a verdade, realmente ela te liberta, né? Agora, quando você vai apenas querendo se livrar ou querendo uma bênção, sem querer Cristo, sem querer ter uma novidade de vida, aí fica mais difícil realmente.
Eu estou sendo um pouco rude na maneira de colocar. Vamos supor, se eu quero sair das drogas, e eu quero sair das drogas, mas eu quero com uma condição, eu só quero sair das drogas. É uma refúgio, coisa. No caso. Isso, eu só quero um refrigério. Por mais que Jesus tenha falado bem assim, né? Você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviareis. Mas eu não quero só o refrigério. Eu quero ele, eu quero a vida, eu quero realmente ser liberto, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável que Deus me fala, e ele promete. Na realidade, é aqui a diferença. Se a pessoa vai acreditar, vai em busca do que o Senhor promete. O que o Senhor promete? O Senhor promete a cura, o Senhor promete a libertação, isso tudo é bom, mas o Senhor me promete vida. Eu quero essa vida. Então, quando eu me foco que eu quero essa vida, eu quero Jesus, eu quero o amor de Deus brotando, manifestando dentro de mim, existe uma diferença. Não que isso faça com que pessoas sejam melhores ou maiores que as outras, não. Mas há uma coisa que eu sempre ministro sobre isso. O reino de Deus através da sua vida. Deus, ele reina nos céus e na terra. O reino de Deus, ele se manifesta aqui agora. Sim. Hoje, agora, nesse exato momento, o Senhor está manifestando o seu reino, o seu domínio. E qual é o lugar que ele domina? Na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Para uma transformação e para um reinado de amor. Sim. Né? E se eu amo a Deus, com certeza eu vou lutar. E para isso que o Espírito é nos dado, para nos fortalecer no dia da angústia e da aflição, no dia da minha prova. Eu sou provado, segundo Tiago fala, de acordo com o meu desejo da minha carne. Mas se eu nasço do Espírito, aquele desejo já não tem mais força, já não tem mais poder. E eu começo a conhecer a verdade. Lembre-se de uma coisa que eu falei, trevas é falta de conhecimento da vida que Deus tem para nós. Porque a vontade de Deus é essa, boa, perfeita e agradável. Que experimentamos essa vida que Ele tem para nos dar. Né? E as trevas tentam apagar isso. As trevas tentam colocar uma escuridão na nossa mente para que a gente não conheça, não usufrua. Porque quando conhecemos a Deus, a mulher samaritana falou isso. Me dá essa água que eu quero beber. Eu não quero mais ter sede. Dai-me dessa água. E Jesus falou, a água que eu der, ninguém volta a ter sede. Então é impossível você conhecer a Deus e continuar no mesmo erro. Não estou falando que nós não pecamos, que nós não erramos. Nós erramos, nós somos falhos e pecadores. Mas nós não precisamos viver nessa condição. Sim, porque a gente vai se arrepender, vai voltar. E quando você experimenta dessa água, missionária, não tem mais como você querer uma água suja. Você bebe dessa água do Espírito, você experimenta a novidade de vida. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus e Nicodemos é o mestre da lei. Sim. Nicodemos é alguém doutorado, é alguém que conhece os papiros, é alguém que conhece todo o cânon, é alguém que conhece toda a lei judaica. Verdade. Porém, ele não conhecia o amor que estava face a face com ele. Porque Jesus revela o amor de Deus. É a maior expressão do amor de Deus é Jesus. Sim. Jesus está até ele e ele diz, Senhor, como é que pode essas coisas acontecer? Nem sabemos que quando acontece isso é alguém que veio de Deus. E olha, Jesus fala para Nicodemos, me admiro de você, você é mestre. Em uma tradução ele está dizendo, você é doutorado. Você é doutor na lei. Está me perguntando, você não sabe dessas coisas. Aí ele disse, pois é, Nicodemos, então eu vou te falar. Na verdade, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode sentir a paz, não pode sentir o amor, não pode perdoar, não pode ser amado, não pode tanta coisa, sabe, que faz parte do reino. O perdão, é verdade. A paz, a alegria no Espírito Santo. A alegria vinda do Espírito. Ou seja, se as pessoas não nascerem, elas não podem vivenciar esse reinado de Cristo dentro delas. Mas quando elas vivenciam esse reino, eu vou perguntar para a senhora teria coragem hoje de largar tudo que a senhora está vivendo para a senhora viver uma vida de festa, uma vida de bebida, uma vida de carnaval, uma vida mundana? A senhora largaria hoje? Não. Então, quem bebe... Eu estou fazendo a colocação do que a senhora me perguntou, mas de repente, né? E as pessoas nascem, não vêm a tentar... Mas eu entendo o que o senhor está dizendo, porque maravilhoso. Eu cresci no Evangelho. Eu nasci, né, no Evangelho, né? Então, fui gerada, né, no Evangelho. Glória a Deus. Então, assim, eu percorri a minha vida toda em Jesus. Certo. Eu sou apaixonada em Jesus. Eu amo Jesus. Eu sou louco por Cristo. Eu sou louco por Cristo, eita glória. Então, eu realmente, depois que você bebe dessa água, tipo assim, a minha mãe me ensinou o caminho, né? Só que com certa idade a gente decide. É verdade. Ou ficar, permanecer, ou
criar outros caminhos. E eu escolhi servir ao Senhor pelo resto da minha vida. Permanecer. Obrigada, mãe. Um abraço para a senhora, né? Muito obrigado por ter me apresentado Jesus. E Aleluia. até hoje, né, estou permanecendo por causa das suas orações, por causa da sua perseverança, da sua força. Que maravilha. Né? Mulher guerreira, abençoada, eu te amo, mãe. Tá? Muito obrigado por tudo, né? Aproveitando o ensejo aqui, mandar um abraço para ela, para o meu pai. Que maravilha. Né? Para minhas irmãs, para minhas sobrinhas, para meus cunhados, um abraço, Deus abençoe a cada um. E assim, a gente vive feliz, né? Voltando aqui ao Loucos por Sim. Cristo. Então, quando eu saía para essas madrugadas, juntando um grupo abençoado de jovem, começamos com 6 ou 8, se eu não me engano, e depois já era mais pessoas, né? E foi crescendo, a gente visitando cada Cracolândia. E aí, além de crescer, a gente começou a conhecer pessoas que evangelizavam também. E um certo amigo meu, a gente se juntou de novo, ele era da Assembleia de Deus, o nome dele é Galileu, o pastor Clínio conhece ele, e o Galileu falou, cara, esse teu projeto é muito bom. Esse projeto aí de estar resgatando é muito bom. Um abraço, irmão Galileu, Deus abençoe. O Galileu é uma bênção na minha vida, Um graças ao abraço bom pro senhor. Deus. E aí ele disse, vamos levar esse projeto para a televisão. Aí eu digo, como? Mas eu não tenho financeiro e outra coisa, eu não tenho esse ponto de ir para a televisão para mostrar esse trabalho. Na realidade, eu estou fazendo aquilo que eu prometi para Deus dentro do sistema. Falei para ele, né? Ele disse, não, mas uma coisa puxa a outra e é bom você levar isso porque pessoas vão ter isso como exemplo e vão continuar esse trabalho e vão fazer também. Então, o que aconteceu? Tá bom, vamos orar e vamos ver. E nisso, Deus foi enviando. A gente fez uma aliança com 4 centros de recuperação para não mais apenas evangelizar, mas para resgatar e tirar eles de lá. E quando a gente foi fazendo isso, a gente conheceu pessoas de centro de recuperação, levava esses irmãos, né, essa igreja caída para o centro de recuperação e ajudava na medida do possível. Na realidade, a parte maior era do centro de recuperação. E quando eu me deparei, junto com a minha esposa, eu digo, olha, esse negócio é meio loucura mesmo. Você sair e perder a sua vida pela madrugada, porque já não era mais um dia da semana. Nós estávamos saindo quase que todos os dias. Todos os dias de noite, de madrugada. Forte. E na época eu me lembro que o senhor tinha rotina, o senhor trabalhava? Eu trabalhava. Tinha cargos na igreja? Eu trabalhava, como que sempre trabalhei nessa área de televisão. E a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro que numa oração, quando já estava ficando meio pesado, porque estava virando rotina todo dia, eu digo, Senhor, eu não tenho, numa das minhas orações, eu me lembro até hoje, serve como testemunho, Senhor, eu não tenho como trabalhar e fazer essa coisa. E o que tiver me atrapalhando a minha vida com o Senhor, me tira. Adivinha qual foi a primeira coisa que eu perdi? O emprego. Isso é maravilhoso. Eu perdi o emprego. Eu perdi o emprego e passei mais de 2 anos desempregado, sustentado pela minha esposa depois de Deus e fazendo a obra do Senhor. E até hoje ela é guerreira do meu lado, me acompanhando em toda essa caminhada. E eu perdi o emprego, mas eu ganhei a vida. Sim. Olha que palavra abençoada que o Senhor nos gera agora. Eu perdi o emprego e ganhei a vida. E continuei o trabalho, colocamos o trabalho na televisão com Pedro Adilon, que está ali atrás, que sempre foi o cinegrafista do Loucos por Cristo, filmando pelas madrugadas, levando pessoas ao centro de recuperação, cuidando de pessoas e ao mesmo tempo fazendo um trabalho e colocamos na televisão. Então, cumpriu-se a profecia do pastor dentro do presídio, dentro do sistema carcerário, que ele disse, o Senhor vai soprar o nome dele através do teu nome nos 4 cantos de Porto Velho. Nossa. E a gente começou com Loucos por Cristo na televisão, nas Cracolândia, fazendo culto. E a intenção do Loucos por Cristo não era visitar pessoas, era apenas resgatar. E depois que a gente começou a resgatar, as mães de famílias começaram a assistir. E as mães começaram a ligar para o programa e a gente começou a visitar a casa dessas mães, Zona Sul, Zona Leste, Nacional. E a gente foi nos 4 cantos de Porto Velho, verdadeiramente como foi profetizado dentro do sistema carcerário, com o nome Loucos por Cristo. Então, então o senhor ia
evangelizava essas pessoas e ao mesmo tempo já fazia as gravações, Já fazia as isso? gravações na madrugada. Aquele rapaz está ali do lado, Pedro Adilon. Sim, Deus Gravávamos. abençoe, Pedro Adilon. E aquilo que eu falei, eu sempre trabalhei nessa área da televisão. Então eu mesmo editava o material, como eu faço alguma coisa até hoje, Sim. editava o material e colocávamos no ar as matérias. Então as mães elas ligavam pra gente, olha, o meu esposo tá com problema de droga, o meu filho tá com problema de droga. E a gente começou a visitar essas mães, começou a conversar com esses filhos. Lógico que você não consegue ajudar todos, mas a gente tentou ajudar e muitos foram recuperados. Na última vez que a gente contou, eu e minha esposa, a gente recuperou Deus, através do Espírito Santo e dessa obra maravilhosa que é o Loucos por Cristo, mais de 200 e poucas pessoas recuperadas. Sério? Uma certa vez Que a gente entrou, a gente bênção. foi entregar num centro de recuperação, 5 horas da manhã, né, Helena? A gente foi entregar alguém no centro de recuperação, estava tendo vigilhão e o rapaz saiu lá do meio do vigilhão gritando, pastor, eu tô aqui, eu resisti, Glória obrigado, a Deus. glória a Deus pela sua Aleluia. vida. 5 horas da manhã, alguém vindo até você e você vendo a pessoa curada, limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro ali no vigilhão. E Agora eu agradecendo entendo pelo que porque o Deus- senhor falou que foi a melhor coisa para o senhor ter ido Ter para o ido sistema. preso. Eu não Porque vergonho de falar isso. hoje o seu é o canal de bênção. Já pensou Amém. 200 pessoas Nós serem somos resgatadas? o canal de Nós bênção, somos né? para a honra e glória Em do nome Senhor. Jesus. Mas não acaba por aí. Sabe o que aconteceu? Sim. Essas mães que ligavam para os filhos, daqui a pouco começou a ligar pessoas com câncer, Nossa. hematomas, miomas, né? AIDS, com problemas de saúde, e conforme a gente visitava essas pessoas, o Senhor começou a nos dar o evangelho do reino de Deus. Todas as madrugadas, quando a gente ia orar, não vinha outra palavra a não ser o reino de Deus. O reino de Deus manifesta. E a gente foi falar sobre essa manifestação do reino de Deus, e olha só que maravilha, pastorzão. Câncer curado, AIDS, Glória a Deus. pessoas vomitando cabelo, obra de feitiçaria. E o Senhor começou a fazer uma obra maravilhosa. E eu digo, Deus, eu não sou digno de estar nesse meio, não, mas eu quero participar disso. Com certeza. Eu quero estar sendo reinado e deixar a manifestação da tua glória. E foi quando tudo começou a ter uma proporção muito maior. A dimensão. Muitas vezes nós falamos do reino de Deus e achamos que o reino de Deus é somente no céu. Não, a Bíblia diz que Deus ele governa céus e terra e tudo que há. Sim. Né? A Bíblia diz que o Senhor governa. E Ele reina na vida daqueles que deixam Ele manifestar a sua vida, a vida do Senhor. E nós sabemos que a vida do Senhor e o nome do Senhor Jesus há poder para todas as coisas. É verdade. Né? E é nesse sentido que o Loucos por Cristo nasceu no coração de Deus, foi profetizado dentro do sistema penitenciário. Quando nós saímos, eu me coloquei naquela posição e eu acreditei naquele chamado. Acreditei naquela obra e continuei. E eu já tentei sair um monte de vezes do Loucos por Cristo e parar o Loucos por Cristo. A pandemia parou o programa na televisão. A pandemia parou o programa e parou os evangelismos com aquela proporção. Sim. Mas, graças a Deus, nós nunca paramos de trabalhar. Paramos de trabalhar naquela proporção, de muitas pessoas, até mesmo que a pandemia Mas eu afastou. ia nos locais fazer o resgate. Até hoje nós trabalhamos de uma forma diferente hoje, mas nós continuamos com o ministério, aquilo que eu falei para a senhora, eu não consigo fazer outra coisa. E não é porque eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho, não é. Porque na realidade quando a gente entrega a vida para Cristo, o maior prazer do cristão é fazer a vontade do Pai. Jesus falou isso. Jesus falou, olha, minha família não é aquela que está lá fora, minha família são vocês que ouvem, né? E é o meu maior prazer, ele falou para a mulher, depois de ter conversado com a mulher samaritana, o meu maior alimento é fazer a vontade do meu Pai. Amém. Então a vantagem do Pai é essa, que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu quero resgatar ele. É verdade. Quando eu amo o meu próximo, eu não quero ver ele nas drogas, eu não quero ver ele na bebida, eu não quero ver ele na prostituição. Eu quero ver ele na presença. É verdade. A senhora me perdoe, eu falo demais. Nossa, está sendo uma bênção, maravilhoso. Quantas pessoas, né? Ou quantas mães, ou quantos pais, ou quantos irmãos estão aí, né, assistindo, querendo saber o que fazer para ajudar alguém, para ajudar a resgatar, né? E as pessoas podem até entrar em contato depois com o Senhor, sim, né? fica à vontade. Para que eles possam, né, ter uma ajuda, né? Para que os seus familiares ou aquela pessoa que está nessa situação
difícil, né, do vício, né, ser resgatado. Né? É Ter uma verdade. esperança. Olha, nós não podemos perder a esperança. A esperança está em Jesus. Né? A esperança, ela é Jesus. Né? Então, não desista dos seus, não desista de alguém que está nessa situação. Hoje nós estamos aqui entrevistando o pastor Christian, que tem contado, né, o que Deus tem feito. Né? Então, há esperança. Não vamos esquecer disso, porque com o Senhor a gente consegue vencer todos os desafios. Com certeza. Eu Né? vou falar uma coisa para a senhora. Logo quando eu entrei no sistema carcerário, eu até tinha tido uma experiência com o Espírito Santo antes de ser cristão. Mas é aquele negócio, quando você está selado, quando você foi chamado para um propósito, você foi chamado antes até mesmo de vir para o mundo. Deus te escolheu antes de vir para o mundo. E se nós viemos para o mundo, nós viemos para um propósito. Quando eu cheguei no presídio, cheguei meio brabo, meio chateado e perguntei, meio desobediente a Deus, joguei a Bíblia no meu horário de madrugada de oração no chão, eu estava contando para o pastor antes, e eu perguntei, Deus, se o Senhor quer alguma coisa comigo, me conta. E eu peguei a Bíblia e joguei no chão, 3 horas da madrugada, joguei no chão, antes de me converter, até antes do meu chamado. Antes de entender o meu chamado. E quando eu joguei a Bíblia no chão, abriu Isaías. Eu estou com ela aberta desde cedo aqui, que eu até ia começar por essa parte, acabei aqui pulando. Mas eu joguei a Bíblia no chão, brabo, porque estava dentro do sistema, porque tinha sido preso, e eu estava naquele momento, 3 horas da madrugada, no meu momento de oração. Era um relógio de oração, e o meu sempre dava às 3 horas da madrugada. Coincidência não, é propósito. Né? Não existe coincidência a não ser o propósito. Né? Então, quando eu joguei a Bíblia, ela caiu em Isaías 42, versículos 6 e 7, que diz assim, eu, Senhor. A minha pergunta foi essa, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu aqui, 3 horas da madrugada, dentro de um presídio, preso, se o Senhor quer alguma coisa comigo, fale comigo. E eu joguei a Bíblia. Quando eu joguei perguntando o que ele queria comigo, caiu em Isaías 42, versículo 6, que diz assim, eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do meu povo, para a luz aos gentios, e para abrir os olhos dos cegos, e para tirar os presos do cárcere. Que forte! Eu digo, mas eu não sei nem ler a Bíblia, antes da minha conversão, eu digo, eu não sei nem ler a Bíblia, eu não sei nem pregar, o que o Senhor quer comigo? Rapaz, se o Senhor quer falar, fala comigo mesmo. Fechei a Bíblia e joguei de novo, pum. Sabe o que foi que deu? Isaías 42, 6, 7, eu, Senhor, te chamei justiça. Nossa, uau! Daquele momento eu entreguei minha vida para Deus, e eu pedi para que Deus colocasse pessoas no meu caminho, para que eu pudesse caminhar, para que eu não viesse cair mais. E eu fiz uma aliança com Deus e pedi para que Deus cuidasse da minha vida. E realmente eu digo, Senhor, eu entrego a minha vida a partir de hoje, nas tuas mãos. De lá para cá eu nunca mais consegui sair da presença de Deus. Falho nós somos. Falho nós somos. Claro. E nessa trajetória, né, desse projeto, né, como eu lhe pergunto, porque a gente passa por isso, né? Certo. Eu estou passando. Né? Há muitas portas abertas, outras que se fecham, mais certo. Que se fecham do que se abrem, né? Sim. Mas a convicção do projeto que Deus nos dá nos leva a ir a fronteiras, a desbravar onde a gente nunca imagina. O Senhor, né, nos dá um espírito de ousadia. Ousadia. Eu nunca pensei que tivesse, mas nós estamos exercendo. Glória a Deus. Maravilha. E nesse decorrer, as pessoas, assim, teve muita resistência, vamos dizer, onde o senhor congregava, o senhor teve apoio? Esse apoio que veio para o projeto foi dentro da sua congregação ou foi fora? Eu vou tentar resumir no começo, desde esse dia aqui. Quando saiu nesse dia, quando eu entreguei minha vida para Deus dentro do sistema, eu não vou falar nomes, mas tinha um rapaz dentro do sistema que ele era muito temido dentro do sistema. E quando eu fui pastor dentro do sistema, toda vez que eu estava na minha caminhada no banho de sol, eu olhava e Deus me mostrava esse jovem. E todo mundo temia ele, né? E na realidade eu também temia ele. Mas o Senhor me levantou como pastor dentro do presídio e eu conversei com o nosso amigo, o Espírito Santo. Eu digo, Senhor, se for da tua vontade, faz com esse jovem aí para me falar com ele alguma coisa, não sei, do teu jeito. E eu passei por ele e ele me chamou. E quando ele me chamou, eu comecei a ministrar para ele. Sim. E o cara mais perigoso do sistema, pelo menos da cela, do pavilhão que eu estava, se converteu a Cristo. Glória a Deus. E na nossa cela, na época, tinha 12 pessoas. Quando eu saí de lá, tinha 42.
Quê? 42 pessoas convertidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Convertida. Lavada. Quando eu entrei, Glória tinha a 12. Deus. Quando começou meu ministério pastoral, quando eu comecei a pastorear dentro do presídio, tinha 42 Glória a pessoas Deus. para a glória de Deus. O sistema que Deus colocava no meu coração e a maneira de Deus trabalhar no meu coração, eu saía quando o pavilhão era aberto e eu pregava e apresentava o Espírito Santo como meu maior amigo. Eu dizia para eles, olha, eu tenho um amigo maravilhoso. Eu vou falar para vocês, eu não sou bandido, eu caí aqui porque Deus me trouxe aqui, eu não nasci para isso, a minha vida não é essa, mas eu tenho um amigo que eu quero apresentar para vocês. E eu ministrava o meu amigo, nosso amigo Espírito Santo, para a vida deles e surgia esperança. Sabe o que acontece, missionário? Quando dava o horário da mudança, eles iam para a igreja e diziam bem assim, cadê o pastorzinho? Eu estava no horário de oração e o pessoal dizia, o pastorzinho está lá dentro. E era tudo pessoas fortes de crime, esse negócio todo. E eles falavam, pastorzinho, eu quero esse teu Deus aí, cara. Olha o fogo. Meu Deus. Eles diziam, eu quero esse teu Deus, cara. Eu quero isso para minha vida. E foi crescendo aquilo, e a igreja foi crescendo, e as pessoas foram. E aí, o menorzinho deles, o Davizinho que estava surgindo ali, né, já entrava com ousadia dentro das outras celas para falar da palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus, pelo poder do nome de Deus, e era maravilhoso. E respondendo a sua pergunta, quando chegou aqui fora, eu enfrentei algumas dificuldades, sim. Até mesmo na família você encontra dificuldade por causa de uma conversão. É uma coisa que as pessoas não acreditam que houve uma mudança. Primeiro de tudo, muitas pessoas que falam que acreditam em Deus, na realidade, eles ouvem falar de Deus. Mas acreditar não acreditam, porque não acreditam na mudança nas pessoas. Quando você acredita na mudança da vida das pessoas, você acredita em Deus. Porque se você acredita em Deus, você sabe que Deus vai mudar, não é verdade? E a dificuldade que eu tive, na realidade, nas igrejas, nas congregações que nós passamos, é pelo meu jeito. Eu acredito na multiforma de Deus, né? Aquilo que eu falei até para a senhora por telefone. Eu não sou muito ligado à nomenclatura, eu não sou muito ligado e nem peço que as pessoas me chamem de pastor, de estejam uma, como é que eu posso dizer, um respeito pelo nome, por mais que tenha, mas eu não sou muito de nomenclatura. Eu sou muito de tentar buscar e eu quero aprender o amor de Deus e eu quero amar Deus do jeito que Ele é e eu quero amar a Deus e ser amado pelas pessoas, amado por Deus, amar as pessoas e ser amado por Deus, porque Deus é amor. Essa questão da humildade também que Deus vai colocar no nosso coração. Amém. Né, se a senhora vê desse jeito... Assim, de não colocar patamares ou sabe, rótulos, né? Que às vezes as pessoas defendem tanto rótulos, mas a sua vida dentro do seu coração ainda não está Eu liberta, acho que o mais né? importante, e Jesus ensinou isso pra gente, Jesus se esvaziou, né? Esvaziou, desceu, veio até nós, né? Saiu do seu trono de glória, veio até nós, sofreu tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos, ele passou, toda dificuldade, toda luta, mas eu nunca vi na Bíblia Jesus se colocando como autoridade máxima. Ele disse que era o filho do homem, e ele é o filho do homem. Mas ele nunca falou em autoridade ou uma voz autoritária para isso, para que as pessoas respeitassem ele. Sim, pelo contrário. Ele falou para que amássemos a Deus e amar uns aos outros. E quando eu amo, eu sou igual. É ou não é verdade? E ele veio e ele se tornou como nós. Não é verdade? Então, assim surgiu o Ministério Loucos por Cristo. Eu não sei quanto tempo nós temos, acho que eu falei muito aqui, né? A gente vai pedir o VT agora, tá? E a gente volta rapidinho. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste, Zona Sul, 992714981. Ministério Tabernáculo do Avivamento, Avenida Amazonas, número 5932, bairro Tiradentes. Telemídia Publicidade, 992750685. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas, 1616. Nova Porto Velho, 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes, 1900. São Cristóvão, 99991-4240. Arte Transfer Personalizados, 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja virtual
Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sophie, Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360 3423. Voltamos, aleluia, com o podcast Você Crê. Estamos ao vivo, para a honra e glória do Senhor, tá? Com esse bate-papo abençoado aqui que o pastor Christian, né? Loucos por Cristo, você Maravilha. acompanhou, né? Da onde saiu esse nome, essa frase, né? Esse ministério, né? Que Deus levantou o pastor Christian. Mas antes de a gente continuar, eu quero falar aqui com as pessoas que estão mandando mensagem aqui, mandar um abraço, né? A Jaqueline Maia, minha amiga lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, um abraço para você e toda a sua família, tá, minha amiga? Deus abençoe. Aleluia. A minha amiga Deja, que está compartilhando também. O irmão Rony, glória a Deus. Ellen, Aline Marques, Alcione, eita glória. Irmã Elisa, lá da nossa congregação, Ministério Pentecostal Nova Esperança. Um abraço, Deus abençoe. Tá? Suelen da Silva. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão acompanhando. Já peço para que você compartilhe. Ainda não terminou a entrevista, tá bom? Compartilhe a entrevista aí com o maior número de pessoas, tá bom? Vidas serão edificadas com esse testemunho. Se você conhece alguém que vive, né, nessa vida de vício, que para você ou para essa pessoa que você conhece não tem esperança, há esperança. A esperança, o irmão Rony colocou aqui, há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Né? E hoje em dia o inimigo ele quer tirar a nossa paz e a esperança, porque o inimigo não quer que a gente acredite no próximo. Esse é o propósito das trevas, né? Isso, Esse é o tirar, propósito das trevas, porque tirar. muitas pessoas estão sem esperança, sem alegria de viver, sem a felicidade que a gente só encontra em Jesus, né, pastor? É verdade. Então, eu peço, né, que você se renda aos pés de Jesus, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, né? Ele é a nossa esperança, né? Então, seja edificado para a honra e glória do Senhor com esse episódio, né? Ó, pastor, Aleluia. eu falo para o Senhor, 11º episódio. Que bênção, que maravilha. Hoje. E assim, para você ver, Vitória, passou-se hein? 10 episódios para a gente decidir fazer o primeiro ao vivo, porque eu não me sentia confiante, nem nas gravações eu me sentia, imagine ao vivo, né? Quando Deus chama, Ele sustenta, Ele segura. É verdade. Eu fico surpreendida comigo mesma e com o que o Senhor tem feito através da minha vida, né? Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero continuar aqui, só para... Nos agradecimentos, fiz uma listinha aqui, gente, que é muita gente, eu não posso deixar de deixar um abraço para cada uma das pessoas que tem nos apoiado, né, pastor? verdade. É importante. Sem vocês, a gente não teria esse programa, porque só eu não conseguiria fazer tudo isso. E todo o apoio, missionária, todo o apoio, as pessoas estão apoiando e semeando no reino. Com não é certeza. verdade? Não é para mim. Você crê, né? Sim. Ele faz parte do reino. Ele Verdade. leva o reino de Deus. E as pessoas que ajudam, apoiam, elas estão apoiando o reino de Deus, estão apoiando em ganhar almas, elas estão apoiando em edificar vidas. Olha só que maravilha. É verdade, é verdade. E eu quero falar que eu esqueci da minha manicure lá da Sou Bela, tá? A Sandra e a Aninha, eu acho que eu esqueci de passar aqui o nome, né? E a Ângela, que te faz a sobrancelha. Deus abençoe vocês poderosamente. Né? A De Alumínio tem um carinho muito especial, porque é minha casa, é minha família. Né? Um abraço à dona Aretusa, ao seu Jânio, a toda a sua família, né? Que tem sido um canal de bênção no início, né, das gravações. Era lá na De Alumínio, onde eu trabalho atualmente. Maravilha. Né? Então, ela abriu as portas até Deus, né, levantar, né,
esse maravilha. local aqui abençoado na Telemídia, né? Que Deus abençoe, né? Cada um, né? Minha chefe, Deus abençoe você, tá? Deus abençoe poderosamente. Obrigado por tudo, tá? A Juliana, a irmã dela, né? Que é a minha maquiadora, né? Uma companheira, né? Nós estamos orando, tá? Pela sua mãe. Ela teve que viajar hoje, ela não pôde me maquiar, né? Que a mãe dela está internada e ela teve que fazer uma viagem às pressas. E quero dizer para você que já deu tudo certo, tá? Deus abençoe você, seu esposo, sua família. Obrigado pelo apoio, tá? Quem mais aqui, gente? Elias Veículos, né? O irmão Elias e a Márcia Socorrista, Deus abençoe vocês também, tá? A Janete, né? Que nos proporciona, né? Esses modelitos lindos aqui, esse que eu estou vestindo é lá da Asa Morena Fashion. Que Deus abençoe você, Janete. Obrigado por ter nos abençoado, tá bom? Luísa Gonçalves, a Deise, né? E todo funcionário que esse calçado aqui que, né, eu estou calçando, é lá da Luísa Gonçalves Calçados. Deus abençoe a Deise, tá? Que tem sido também esse canal de bênção para o programa, tá? Vocês estão semeando no reino, né? Ajudando a mim, estão semeando no reino, tá? Esmaltaria Amor Sof. É isso, Esmaltaria Amor Sof, a minha amiga Elânia, Deus abençoe também. E cheguei no momento mais especial, que é agradecer ao meu esposo, meu esposo, pastor Marcos. Que Deus abençoe, tá? Você poderosamente. Vem cá. Vem cá. Vem cá, meu amor, meu companheiro. Que rufam os tambores ou não? É ao vivo, né? Então, a gente... Que Deus abençoe você, meu esposo, tá? Poderosamente. Um companheiro, meu apoio, tá? Que Deus abençoe você, tá? E é importante, né, missionária? É importante esse apoio porque sem do o apoio cônjuge, né? do companheiro, a gente não prossegue em é nada, né? maravilhoso, né? E ele sempre nos apoiou, né? Falou, eu tô com você, vou estar junto. Só quando Dois ele... num só propósito. Isso mesmo. Eu tô aqui na frente, mas ele tá ali intercedendo, tá orando, fazendo os corre. Ele que trabalha ali por trás das câmeras, isso né? mesmo. Juntamente com o pessoal da televisão. Também quero mandar um abraço para o pastor Sávio e a pastora Flávia, que são os nossos pastores, nossos mestres, né? Que Deus tem levantado também para nos ajudar, nos auxiliar, tem orado por nós, pagado o preço pela nossa vida. Que maravilha. Né? Nossos pastores lá do Ministério Pentecostal Nova Esperança, né? Que tem nos apoiado. Então, um abraço para vocês. Obrigado por tudo que vocês têm feito pelas nossas vidas, tá bom? Mas vamos continuar. Depois eu vou aqui terminar os agradecimentos. É muita gente, muitas pessoas, mas vamos lá, né, pastor? Que maravilha. Mas é importante você falar das pessoas que semeiam no reino, né? Com certeza. E na realidade, são pessoas que também fazem a obra. Com certeza. Porque semear no reino é uma responsabilidade muito grande. Isso. Né? É acreditar no projeto, é acreditar nos sonhos, porque nós que somos seres humanos, nós precisamos acreditar em sonhos. Então são pessoas que acreditam nos seus sonhos e acreditam em Deus, pelo que Deus está fazendo através da sua vida, né? Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Isso é muito E eu aprendi muito a ser grata, sabe, pastor? Maravilha. Sabe, a ser grata às pessoas que A cooperam. gratidão ela é uma reciprocidade, né? Sim. A pessoa te abençoa e mesmo sem ela querer algo em troca, a gratidão que nós temos, o carinho, o amor pelas pessoas. E a gratidão gera bênção, né? Isso. E eu gosto de ser bênção, um canal de bênção. Eu costumo dizer que pessoas abençoadas abençoam pessoas. É verdade, isso mesmo. Olha aí, ó, assim, essa assim frase que aí, funciona. ó. Pessoas abençoadas abençoam pessoas. Pessoas verdade. amáveis, elas amam pessoas. Pessoas que são carinhosas, elas levam carinho às pessoas. Pessoas que vivem com Deus, elas levam Deus às pessoas. É verdade. Isso é maravilhoso. Nossa, que lindo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Mas vamos continuar rapidinho na entrevista, pastor, para a gente não se alongar muito, né, não ficar tão cansativo, né? As pessoas que estão nos assistindo. Já a gente vai para mais um intervalo, mas eu quero perguntar para o senhor como Deus levantou o senhor como pastor. Como que foi esse início do ministério? Porque, querendo ou não, o senhor já tinha esse chamado, né? Só não tinha sido concretizado, né? Recebido a bênção, Sim, né? A sim. unção, né? E como que foi esse processo? Consagração, isso. Sim.
Como falei para vocês, né, dentro do sistema carcerário, eu recebi meu pastorado. Eu acabei recebendo meu pastorado pela misericórdia do Senhor e fui exercer, quando saí do sistema, né? Fui pastor dentro do sistema, mas quando eu saí do sistema, já congregando em outra igreja, apenas como evangelista, né? Apenas como evangelista, fui continuando a caminhada. E aí, conforme foi acontecendo essa caminhada, a gente mudando de igreja, passamos em várias igrejas, tivemos experiências com algumas igrejas, né? E de acordo com esse chamado, de acordo com o evangelismo que íamos fazendo, o Senhor foi levantando, foi trabalhando as nossas vidas e fomos conhecendo pessoas e fomos conhecendo ainda mais a Deus, né? Então, depois do pastoreado dentro do sistema carcerário, nós passamos por muitas igrejas, passamos por assembleia, nós nascemos, na realidade, na Assembleia de Deus, dentro do sistema, nós passamos pelo ministério chamado Palavra de Cristo para o Brasil, e aí fomos chamados para trabalhar no ministério chamado, foi um ponto de culto na realidade, e a gente foi trabalhando. E nisso, a pastora apóstola Anne Marques, ela foi chamada para ministrar num dos nossos cultos na casa de oração. Marques, a gente já entrevistou ela. Isso, e ela foi chamada para ministrar num ponto de culto que nós tínhamos, né? E eu creio que Deus, ela chamou a gente para visitar a igreja dela. Então nós fomos visitar a igreja dela, a congregação. Quando nós fomos visitar a congregação, eu chamei minha esposa tinha que trabalhar no domingo e era no domingo de manhã. Eu digo, eu acho que eu nem vou, né? Porque não vai dar tempo para te ir. E ela, quando eu deitei, falei para minha esposa e deitei, e eu vi o que ela me falava antes de eu chegar na igreja dela, à noite ainda. E Deus falou, olha, você vai, que amanhã eu quero fazer algo novo na tua vida. E Deus me mostrava uma jarra, eu não sei dizer bem como era a jarra, mas ela mostrou a jarra, ela derramando o óleo, ungindo a gente ali, eu e minha esposa, para um chamado de Deus. E quando eu tinha falado para minha esposa que eu não ia, eu voltei atrás. Quando eu vi a revelação de Deus na minha vida, eu digo, olha, a gente tem que ir. Nós precisamos ir porque Deus quer fazer algo na nossa vida. Então, a gente passando por muitos ministérios, já trabalhando para essa consagração lá na frente, o Senhor nos levou à igreja dela e o Senhor só confirmou o pastoreado através da vida dela também. Foi da mesma forma que Deus me mostrou. Eu até contei isso no dia, né? Então, o senhor foi consagrado lá na igreja com a apóstola Anne. A segunda consagração, vamos dizer aqui fora do sistema, a consagração com a pastora Anne, né? Do Ministério Moriá. Isso. E aí a gente continuou trabalhando em ponto de culto. A gente tinha uns trabalhos de ponto de culto, trabalhávamos muito com cura, libertação, esse negócio todo, mas só que Deus ele vai trabalhando cada um de forma diferente. E a gente saiu, continuamos trabalhando, evangelismo, aquele negócio todo, e Deus foi dando a caminhada, Deus foi dando ensinamento, algumas pessoas vieram até nós e foi se realizando o propósito de Deus nas nossas vidas. Foi quando Deus deu uma igreja para nós, para que nós possamos cuidar. Chegou o tempo. Aí chegou o tempo. Até então nós trabalhávamos em ponto de culto, né? Saímos da congregação A Palavra de Cristo para o Brasil, que ficava no Eldorado, e viemos para a Zona Leste, para congregar na Zona Leste, e aonde começou a nossa caminhada, a pastorear, a tomar de conta de um ministério, e aí a gente recebeu esse nome, Casa de Oração, e o ministério para que pudéssemos trabalhar. Continuamos com o evangelismo, não nas madrugadas, que deu uma parada depois da pandemia, e até agora a gente ainda não voltou, mas é aquele propósito de Deus. Deus levantou para o ministério evangelístico até um certo ponto. Quando chega para edificar e consolidar almas, cuidar de pessoas, a disponibilidade já não é tanto aquela, né? Você já não tem aquela vida pela madrugada, mas você tem vida de edificação, de ensinamento e de estudo para que você possa se alimentar, para você alimentar outras pessoas. Então, você precisa dar uma parada em alguma coisa, abrir mão de algumas coisas para que você possa acreditar e ter mais responsabilidade na edificação de almas. Porque o evangelismo é você buscar, você ganhar almas. É uma coisa, você apacentar e cuidar é outras. Sim. E você edificar pessoas para o pastoreado mais lá na frente é outras. E eu vou voltar só um pouquinho, não sei se a gente ainda tem tempo aqui, para a gente voltar aqui um pouquinho sobre as dificuldades que a senhora falou que nós passamos
em termos do pastorado. Quando a gente éramos de outros ministérios, alguns ministérios, eles nos limitavam em certas ministrações. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas não vou colocar nomes. Eu acredito na multiforma de Deus, né? Eu ia para alguns ministérios e alguns pastores diziam, mas esse cara aí, rapaz, ele fala meio assim rápido e meio, né? Ele é meio diferente. Será que ele é convertido Será que ele é mesmo? ousado mesmo, Será que né? ele é crente mesmo, sabe? Estou falando das dificuldades, né, que a gente encontrou e muitas vezes. E até então que eu não me sentia bem de terno e gravata. Não que eu tenha nada contra, não tenho nada contra. Usei, né, terno, sim. E aí, mas isso não era para mim. Eu digo, Isso é não, rótulo, não era né, para que o mim. povo coloca. E aí, então, alguns pastores, quando eu ia ministrar, de acordo com o nosso ministério, que foi acontecendo, Sim. de acordo com a nossa vida ministerial, com o pastorado, e a gente foi convidado para algumas igrejas, né? E uma certa vez até chegou um pastor e ele me encontrou no mercado, rapaz, de blusa, né? Eu estava de blusa e de bermuda, e ele falou para uma filha dele, e era num dia que eu ia ministrar na igreja dele. E aí ele falou para a filha dele contou para minha esposa, e ele disse, esse irmão, ele é crente mesmo. Ele converteu, estou falando das dificuldades. Ele é crente Sim, mesmo, ele é pode convertido mesmo. compartilhar. Será que esse rapaz que vai pregar hoje, será que ele... E quando a gente foi ministrar na igreja dele, eu soube, mas eu não guardei aquilo no coração, Sim. né? Até mesmo que a Bíblia me ensina a gente amar o próximo e esquecer as outras coisas. As outras coisas são vanas, Verdade. né? Então, o que acontece? Quando a gente chegou lá para ministrar, o Senhor operou. Deus é fiel no que faz. Deus, quando Ele chama para uma vitória. Sim. Ele chama para a manifestação dele, não para a manifestação do ser humano. Ele chama para a manifestação da sua glória. Ele chama para Ele fazer a obra do Espírito Santo ali na vida de pessoas e na nossa vida também. Claro. Né? Então, aconteceu milagres, curas ali naquele instante, naquele culto, naquela noite, que foi maravilhoso. Então, Deus surpreendeu ao pastor, Deus surpreendeu a mim e a todos que estavam lá. Né? Eu quero que o senhor compartilhe mais testemunho, peraí. Amém. Mais experiência, mas a gente vai para o intervalo rapidinho, né? Passa o VT aí e a gente já volta. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste e Zona Sul. 992714981. Ministério Tabernáculo do Avivamento. Avenida Amazonas, número 5932, bairro Tiradentes. Telemídia Publicidade 992750685. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas 1616, Nova Porto Velho 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes 1900, São Cristóvão 99991-4240. Arte Transfer Personalizados 99264-1022. Sou Bela Estética e Cabelo 99208-8605. HGN Moda Cristã 99234-1182. Loja virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil 99264-8654. Esmalteria Amor Sophie, Avenida Amazonas 2456, Nova Porto Velho 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita 12.020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II 3061, Nova Porto Velho, 69 99360 3423. Glória a Deus, voltamos! Estamos ao vivo e eu já peço que você curta aqui a página, né? Está sendo transmitido pelo Facebook. Infelizmente, não conseguimos transmitir pelo YouTube, que era o nosso desejo, mas procure ali nossas redes sociais, no Instagram, né, no YouTube, se inscreva lá no canal, tá?
Estamos no TikTok também, tá? Nos segue lá. Tá? E compartilhe os nossos vídeos e seja edificado, porque cada palavra que a gente fala aqui é através do Espírito Santo, tá bom? Então, agradeço a cada um que já está compartilhando, está interagindo aqui com a gente nos comentários. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vocês são uma bênção, graças a Deus. Tá? E eu tenho certeza que o nosso canal, né, que esse programa vai crescer ainda mais. Estamos no início, né? 11º episódio para a honra e glória do Senhor, pela fé, né? Como o pastor falou, através da ousadia que o Espírito Santo de Deus nos dá, a gente vai atrás, a gente corre. Vocês veem tudo bonitinho aqui, mas não sabe o sufoco, né, minha amiga Deide, que a gente passa, né, naquela bizinha. Gente, olha, eu preciso compartilhar algo para vocês. Quem nos conhece sabe que nós sofremos um acidente de moto, eu e meu esposo, em 2016, e eu fiquei com trauma de andar de moto, de pilotar, de triscar em moto, eu já ficava nervosa, sabe? Mas nesse processo, desse projeto que Deus nos deu, eu fui curada, sabe? Eu fui curada para a honra e glória do Senhor desse trauma. E hoje eu e minha amiga Deji andamos, rodamos a cidade toda de bis, de moto. E vamos embora. E eu não sinto mais nervoso, eu não sinto mais um pânico, né? Tipo, dava um pânico em mim, sabe, pastor? Quando eu triscava em moto, né? E eu fui curada para a honra e glória do Senhor. Tá? Eu quero continuar nos agradecimentos aqui, para a gente continuar. Tá sendo maravilhoso, gente. Está sendo muito bom aqui conversar com o pastor, conversar com vocês, interagir com vocês aqui. O negócio do ao vivo é bom por causa disso, né? A gente pode conversar com as pessoas, mandar um abraço. Né? Obrigada, irmão Galileu, o senhor colocou aqui, olha aí, maravilha, sucesso, para a honra e glória do Senhor, irmão Galileu, Deus abençoe, tá? Eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos lá da Alumínio, tá? Deus abençoe vocês, quem estiver assistindo aí lá da empresa, que Deus venha abençoar vocês, seja edificado, tá? Olha, eu quero mandar um abraço para a Martinha abençoada lá do Salão Vitória Fashion, né, que tem nos abençoado com umas massagens bem legal aqui no nosso cabelo, tá? Deus abençoe, Martinha. Deus abençoe poderosamente. O pastor Carlos Peixe, né, que é o pastor da Martinha, lá do Tabernáculo, Ministério Tabernáculo dos Milagres, né? Deus abençoe você também, pastor. Um abraço. O Kevin lá da Móveis Colombo também, mas a Lana, né? Deus abençoe vocês poderosamente. O pastor Josivaldo e a pastora Marisete, olha, um abraço, vocês moram no meu coração, tá? Ministério Mafave, Candeias do Jamari, Deus abençoe. Associação Mulheres Guerreiras do Candeias do Jamari também, tá? E aos meus amigos, né, meus parceiros, que oramos junto, que nos ajudam na contribuição para manter esse programa, né, meu amigo Djalma, a irmã Fabi, também ovelha lá do pastor Carlos Peixe, o Tiago e a Ana, o Everton, o Jonathan e a Fabiane, o irmão Oscilon lá da Brasp, ali na Raimundo Cantuário, a Ilza e o Francisco, um abraço, meus amigos. O Leandro lá da Top 10 Viagem Turismo também. Minha amiga Cibele, Deus abençoe você, obrigado por tudo, tá bom? O Charles e a Cleia, eu tô lembrando aqui, gente. Deus abençoe. Pastor, o evangelista Everaldo, Degenone já falei, meu esposo já falei, a minha amiga Marcela, a Jaque já falei, a Amanda e Fagner, da HGN. Aí eu já mandei um abraço para a Jaque. A Val e o William, lá do Mato Grosso do Sul também, Dourados. Um abraço para vocês, meus amigos. Pai e mãe, agradeci. Eu acredito que eu já agradeci todo mundo, gente. Eu quero terminar, né, o nosso bate-papo aqui com o pastor. Tá, lembrei de quem que eu quero mandar um abraço também, que eu acredito que está assistindo também, meu sogro e minha sogra. Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? Um abraço. Mas vamos lá, pastor, é muita gente, né? Não pode esquecer do sogro e da sogra, né? Não, meu pai e minha mãe já falei, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, né? Deus me deu 2 irmãs lindas e abençoadas na minha vida, amo vocês. 3 sobrinhas abençoadas, é família de mulher. Que maravilha.
Né? 3 sobrinhas, e a mais novinha é a Tari, linda da tia. Um abraço a Mariane também, a mais velha, a Miriam do meio, tá? Deus abençoe. Olha, eu quero falar aqui dessa Bíblia que a gente ganhou lá do Shopping da Bíblia, tá? Shopping da Bíblia tem 3 endereços, tá? Zona Leste, Zona Sul e Centro. Isso. Só que assim, além da Bíblia, tá? Nesse mês das mães que vamos entrar agora, vai ter um sorteio, tá? Lá na página do Instagram, tá? A gente vai lançar um sorteio, tá? Você já segue a nossa página lá no Instagram para você acompanhar o sorteio. E além da Bíblia, a gente vai dentro da Bíblia, né? Uma cesta, pastor. Que maravilha. Uma cesta para sua mãe, você vai poder escolher, tá? Uma cesta linda no valor de R$150. Então é bênção completa. É bênção completa. Vai a Bíblia junto e você vai poder escolher outras coisas lá para compor um presente para sua mãe, tá bom? Vamos lançar o sorteio lá no Instagram. Você nos acompanhe. Mas vamos continuar, pastor, no bate-papo, Que maravilha. tá? É muita bênção, pastor. É muita bênção. A gente está sendo muito abençoado, graças a Deus. E aí eu quero que você continue falando desses desafios que o senhor tem enfrentado no decorrer, porque a gente fala, é bênção, é vidas sendo transformadas, mas existem alguns percalços que a gente tem que ir superando e não desanimando na fé. Porque a gente pode até se entristecer, né, pastor? Numa dessas dificuldades, uma delas, uma muito grande mesmo, até minha esposa que está ali, ela lembra muito bem. A gente trabalhando na época de ponto de culto, e nós íamos buscar algumas pessoas, e até mesmo em oração para o monte, levando o povo de Deus para orar no monte, a gente comprou uma van nessa caminhada. Olha ali a cara dela já. Né? A gente comprou uma van, e essa van ela mais quebrava do que ela andava. Ai, pastor, isso é e foi difícil. muita luta, e minha esposa empurrava essa van. Meu Deus! Deus! Até hoje ela lembra da van, mas ela lembra com uma tristeza, mas com a certeza de que havia um propósito. Sim. O propósito era para saber se a gente não ia desistir, né? E toda luta ela vem, e eu acredito, hoje o meu ponto de vista, em termos da dificuldade da luta, não é todo mundo passa por luta, todo mundo passa por prova, por aflição, por angústia, mas Jesus nos ensinou que nós devemos vencer, porque Ele venceu no mundo. É verdade. E essa é a nossa vitória sobre o mundo, a nossa fé, né? A nossa fé de que devemos continuar a caminhada. Em termos de ministério, como eu vinha falando, a gente enfrentou muita dificuldade em termos de ministério, muita acusação em termos de... Eu não sei se é porque eu era feinho demais, sempre fui feinho demais, né? Que e as isso, pessoas pastor? diziam... Sua esposa não vai achar isso. E colocavam muito esse empecilho. Na realidade, eu vejo que seria por causa da minha maneira de conversar e de falar, né? Então a gente encontrou algumas barreiras, algumas dificuldades, sim. Mas o próprio Deus lá na frente, Ele honrava. Sempre Deus nunca nos deixou, eu posso usar uma palavra, nunca nos deixou na mão. Deus sempre conosco, sempre com todos. Sim, né? e eu lhe pergunto sobre essa questão, pastor, porque a gente vê muitos pastores, ou quem está na frente da obra, né, abandonarem ou não aguentarem, porque são tão afrontados, ou são tantas dificuldades a gente vê, assim como tem muitas igrejas abrindo, existem muitas igrejas fechando, ministérios sendo acabados, porque a pessoa, de tantas situações, não consegue se firmar. Entendi. Né? Então, o senhor tem perseverado. Já são quantos anos nessa perseverança, pastor? Olha, são mais de 10 anos, né? Aquilo que a gente falou. 9 anos. 9 anos exatos. Você sabe que mulher decora mais do que o homem, isso né? mesmo. Ainda bem que ela está aqui para nos ajudar. São 9 anos de muita batalha e muita luta. Eu não sei, eu posso estar pecando na maneira de eu colocar aqui, mas a gente hoje vê a luta como, na realidade, uma bênção. Até nas dificuldades a gente vê uma bênção. A gente tem essa maneira de pensar lá em casa e a gente tenta levar isso para a igreja. E até ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso na Casa de Paz. Nós estamos trabalhando hoje com um sistema de Casa de Paz que ele elabora a maneira de pensar, ela traz a natureza divina para mais perto da igreja. Sim. Porque, na realidade, muitas vezes você está na igreja, você está pregando a palavra de Deus, mesmo que seja um ensinamento, mas o amor não se ensina dessa maneira. Não adianta eu falar que eu ensino uma pessoa, um obreiro,
ou alguém da igreja, somente através da palavra. A pessoa precisa se sentir amada. E você precisa amar as pessoas. E você precisa conviver com as pessoas. É verdade. Quando Jesus ele anda com os discípulos, ele, na realidade, ele não vai ensinar uma teologia para os discípulos. Ele vai ensinar os discípulos a amar, a perdoar, a entender a falha um dos outros. Aqui nasce o amor. Aqui é gerado o amor. O amor ele é gerado através das dificuldades. Voltei para a dificuldade. Quando eu encontro uma dificuldade na minha vida, eu não encontro uma luta, uma aflição. Eu encontro e eu busco em Deus uma maneira de vencê-la. Quando eu começo a enxergar a vitória, a dificuldade já não passa a ser mais uma luta e muito menos uma prova. Ela passa a ser para mim um ensinamento no qual o Senhor quer me dar algo lá na frente. Sim. Então a gente vê dessa maneira, essa não mais batalha, né? Essa vida com Deus. E a senhora fez uma colocação muito boa. Muitas pessoas desistem do pastorado, muitas pessoas desistem. Seria por causa de muitas pessoas olhando para o problema e dificuldade, porque Jesus falou que nós teríamos essa dificuldade. E o Senhor, ele nunca chama alguém que não tenha capacidade, né? Ou possa ser que a pessoa não esteja capacitada naquele momento, mas a Bíblia diz e o Senhor ensina que ele capacita aqueles que ele chama. Então, quando o Senhor chama, quem busca amar a Deus, que por mais que muitas pessoas falam que amam a Deus, é muito difícil você amar a Deus. Eu não sei se a colocação que eu estou fazendo é exata nesse momento, mas é muito difícil amar a Deus, porque quando eu amo a Deus, eu busco fazer aquilo que Ele me buscou com excelência. Por mais que eu costumo dizer que o reino de Deus, ele não tem muito a ver com como é que eu posso colocar? Com muitos atributos do homem, com muita força do homem. O reino de Deus ele é simples, ele é um reinado de amor. A Bíblia fala, Paulo vai dizer à igreja de Colossos, diz que nós somos transportados das trevas para o reinado de amor. Olha só, quando a palavra fala reinado de amor, é algo que reina no meu coração, é algo que reina na minha vida, já não passa a ser uma obrigação, eu faço por amor. Então quando eu passo a fazer por amor, na realidade eu já começo a querer fazer aquilo. No começo eu tenho algumas pessoas e a gente pode até fazer. Vou fazer uma colocação, por exemplo. Muitas vezes tem muitas pessoas que buscam a Deus para ela ser curada. Elas buscam a Deus para ela receber um milagre. Elas buscam a Deus para receber uma bênção. Muitas pessoas vão para o monte para orar, para buscar o poder e a autoridade de Deus. E na realidade, isso tudo é bom. Isso tudo é maravilhoso. Mas quando você busca a Deus para amar o próximo e para amar o próprio Deus, é totalmente diferente. E é o que Ele ordena, né? É o que Ele ordena. Porque quando você aprende a amar a Deus, você começa a buscar a fazer as coisas que Cristo ensinou a fazer. Sim. Então é totalmente diferente quando o Senhor Jesus, aquilo que eu estava falando, quando Jesus ele chama os apóstolos, ele caminha com os apóstolos, ele ensina os apóstolos a passar pela dificuldade, passar pela luta, mas ele ensina, ele gera nos apóstolos uma novidade, o amor, que é Deus sendo gerado na vida deles. E aquilo que a gente está buscando fazer hoje. E a dificuldade ela já passa a ser apenas um pequeno obstáculo para que a bênção comece a ser revelada. Então, não Isso deixar o amor de Deus, né, esfriar. Eu vou até contar para a senhora de uma maneira, eu peço perdão falando muito, mas eu vou contar para a senhora de uma maneira revelada no meu coração. Sim. Fique à vontade. Quando o homem ele cai da graça, quando o homem ele conhece o pecado, quando ele tem um entendimento e o conhecimento do que ele é capaz de fazer, ele sai do reinado de Deus. Ali, o pecado surge, ele é destituído, separado da vida que Deus fez o homem. Deus fez o homem para ser eterno, para amar, para ser amado, para ter dignidade, para viver uma vida abençoada. Deus é a própria bênção. Deus é amor. A Bíblia diz, João diz isso, que Deus é amor. E quando o homem ele perde essa essência do amor, ele se separa da vida que há em Deus. Então o homem passa a ser prepotente, ignorante, arrogante, ele passa a ser ganancioso, ele passa a ser vaidoso, ele passa as trevas passam a dominar, ter domínio sobre a vida deles, e ele enxerga a vida de uma outra maneira. Ele enxerga problema e dificuldade em todas as coisas. Agora, quando você volta a ser reinado por esse amor de Deus, a vida de Deus volta a habitar na nossa vida, pelo Espírito Santo reinando e governando, aí a dificuldade que eu vejo ela apenas como uma pequena luta para que possa se revelar o amor de Deus na minha vida. Eita, Perdão, glória. grita aqui a minha onda ali. Porque isso é maravilhoso. Mas é show Deus de é bola. amor. E é essa vida que o homem perdeu, o amor.
Porque a essência de Deus, a virtude de Deus é o amor. E a palavra fala, né, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E lá em Mateus 24, se eu não me engano, é isso mesmo, né, que está escrito isso. Então, Isso. se a palavra já está escrita e dizendo isso, então o que eu vou falar? Opa, então peraí, eu não posso deixar esse amor esfriar. E se você tem um amor, respondendo, perdão, a sua pergunta, se você tem um amor sobre pastores, pessoas que desistem do chamado, se você tem um amor, o amor revelado no seu coração, conforme ele vai se manifestando cada vez mais, o que você quer é manifestar o amor de Deus. O papel da igreja é esse, é manifestar o amor para que as trevas sejam dissipadas, para que a ira, a contenda, a discórdia. Tem muitas pessoas falando de mistério, tem muitas pessoas vivendo em discórdia. Tem muitas pessoas revelando e tem muitas pessoas brigando em casa. Tem muitas pessoas falando em revelação, falando em muitas coisas, que na realidade a carne também trabalha para que essas pessoas em casa sejam iradas, angustiadas, aflitas, não dê testemunho. Então, a primeira coisa de tudo que ela vai fazer é desistir quando ela vê um problema. Quando vê um problema, ela não está alicerçada, arraigada na pedra, palavra, na né? palavra, no Senhor. Por quê? Porque Deus é amor. Sim. Então, se eu tenho um amor, eu jamais vou negar esse amor só por causa de um problema, de uma dificuldade. Existe uma coisa que todo mundo coloca: há problema em todo lugar. Eu tenho problema, a senhora tem problema, o fulano tem problema, o ciclano tem problema. Mas se o amor estiver em primeiro lugar, se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, o próprio Jesus promete isso. O que as pessoas têm que se apegar é nas palavras de Deus e a revelação da palavra de Deus. Porque ela está querendo revelar vida e vida em abundância. Se eu busco o reinado de Cristo ou de Deus na minha vida, o que acontece? As outras coisas elas vão ser acrescentadas. Eu jamais vou me perturbar por causa de uma dificuldade. Por quê? Porque na dificuldade, perante dificuldade, eu vou buscar quem? Deus. A pessoa pode dizer que ela é ateia, ateu. Se ela for um ateu, no momento da dificuldade, da luta dela, só vem um nome no coração dela. Qual é esse nome? É Deus, porque não tem outro lugar que tenha solução. E muitas pessoas dizem assim, olha, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Eu desconcordo. Para a morte, Jesus Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Também sou então a já favor não tem o desse. porquê eu desistir do meu chamado por causa de uma luta e uma dificuldade. É. O que vai revelar quando vem a luta, quando vem a dificuldade, vou colocar, ou uma falta de dinheiro, ou uma falta de saúde, quando vem uma falta de alguma coisa no meu ministério, na minha vida, eu vou confiar e depositar confiança em Deus, porque Deus quer revelar algo dele na minha vida. Tem pessoas que nem eu falei, tem pessoas que desistem, tem pessoas que são impacientes. A paciência é um fruto do Espírito. Sim. O Espírito Santo ele vai gerar em nós paciência. Quando nós estamos impacientes com alguma coisa, nós precisamos fazer o quê? Buscar em Deus, e o Espírito Santo de Deus vai revelar o quê? A paciência. Quando alguém ira a gente, pisa no nosso calo, eu não posso ficar irado. Eu vou buscar no Espírito Santo o perdão. O perdão ele é gerado pelo Espírito Santo. Amém. A paciência é gerada pelo Espírito Santo. O amor é gerado por Deus. A vida de Deus são essas coisas. Sim. O reino de Deus é isso. O reino de Deus nos céus e na terra é isso. É reinado no interior. Olha o que Jesus fala, perdão falando muito, mas olha o que Jesus fala para os discípulos. Para os discípulos não, para os fariseus. Os fariseus estão perguntando, Lucas capítulo 20, se eu não me engano, capítulo 17, versículo 20, os fariseus estão interrogando Jesus de quando viria esse reino. E Jesus fala, olha, o reino de Deus não vai ser de uma maneira visível. Nem vão dizer, está ali ou está ali, porque o reino de Deus começa dentro de vocês. O reinado de amor, o reinado de paz. Verdade, quando eu acredito aleluia. Verdadeiramente em Deus, não há barreira, não há ferrolho, não há cadeado, não há corrente, nada vai nos separar do amor de Deus. Paulo fala isso. O que vai nos separar do amor de Deus? A dificuldade? A luta? A aflição? Nada. Só para responder essa pergunta. Deus é maravilhoso, está queimando a presença de Deus aqui. A presença de Deus está muito grande aqui dentro. Deus é maravilhoso. Aleluia. Isso não tem explicação. Só quem está vivendo aqui, sentindo, né? Espero que você também esteja sentindo a presença de Deus através desse aprendizado aqui. Aleluia. Né? Porque realmente é impactante, pastor, o que Deus tem feito na sua vida, né? Na nossa. E na nossa. E aqui, assim, para finalizar, pastor, vamos finalizar, né, pastor? Porque dá vontade de lá levantei aí até 2 horas de programa, né? Mas assim, eu gostaria que o senhor contasse, nesse decorrer desses 9 anos ou mais aí nessa trajetória, uma experiência de alguém que o senhor ajudou, né, a sair dessa vida, desse vício, uma experiência que marcou, né? Assim,
Conte para nós uma experiência que marcou essa trajetória aí, de tirar as pessoas da rua e colocar ela, né, na sociedade, na presença do Senhor. Uma coisa que ela marca até hoje na minha vida, na realidade, é o que Deus vem fazendo no nosso ministério, na nossa vida. Pela misericórdia de Deus, Deus nunca deixou de manifestar a glória dele. Desde o primeiro milagre, a primeira cura que aconteceu nesse ministério, na nossa vida ministerial, o Senhor, ele me surpreende até hoje. O Senhor, ele nos leva a... O Senhor, ele nos leva à casa de pessoas, à vida de pessoas e a lugares que a gente não acredita que vai. Meu Deus. Assim como ele chamou Ezequiel para ir no vale de ossos secos. O Espírito de Deus, ele trabalha isso até hoje. Então, desde o primeiro milagre, da primeira cura, sinais e as maravilhas, né, ele vem para quem crê. Livro de Marcos, capítulo 16, se eu não me engano, versículo 17, diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Né? Então, desde o meu ministério evangelístico, desde quando eu me converti, o primeiro sinal do Senhor aconteceu dentro de um presídio e ele vem acompanhando até hoje. Amém. Os sinais e as maravilhas, mas eu não levo isso no ponto principal do meu ministério. O que eu levo no ponto principal do meu ministério é a presença, porque ela incendeia o meu coração e ela incendeia a vida das pessoas onde Deus nos leva. E o Senhor, ele faz até hoje, ou seja, essa fonte nunca deixou de jorrar água. Está aqui. O que é mais impressionante, muitas vezes a gente não está esperando. Mas chega alguém e o Espírito de Deus está lá para atender essa pessoa. Aleluia, chega Jesus. Alguém e são pessoas, são casamento restaurado, saúde restaurada, vida restaurada. São pessoas que viviam irada, angustiada, aflita. São pessoas que vieram de outros ministérios muitas vezes e não entenderam o propósito de Deus na vida delas. Mesmo que elas tenham dons de Deus, mas têm uma vida perturbada lá atrás. E o Senhor tem feito isso. Ou seja, a manifestação do reino de Deus é o que mais impacta. Até hoje. Glória a Deus. Até hoje. E para a gente finalizar, pastor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para aquelas pessoas que estão nos assistindo ou vai nos assistir, né, que parece que a pessoa quer sair dessa vida, mas não tem força. Né? E se eu deixasse uma mensagem para essas pessoas, ou para quem tem alguém na família que vive nessa vida de vício, né, e não sabe por onde procurar ajuda ou o que fazer para ajudar aquelas pessoas. Amém. Para você que de repente tem alguém, um parente, família, esposo, filho, filha, primo, alguém na sua família que, independente se for químico ou não, o problema existe e ele existe no espírito do ser humano. Nós, sem Cristo, nós vivemos corrompido da graça, corrompido da vida de Deus. E o que é a vida de Deus? O reinado de Deus é em amor. E se eu amo primeiramente a Deus, eu vou amar o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu amo a minha vida. E se eu amo a minha vida, só existe uma solução. Só existe um jeito, missionário. Só existe um caminho para que essa pessoa possa conhecer a verdade. E muitas pessoas, elas têm a mentira, ou a treva, a tribulação, a angústia, a impaciência, o medo, a aflição dominando sobre a vida dela. Amém. E quando Jesus diz que venha, quando ele ensinou os discípulos a orarem, que venha a nós o teu reino, para que seja feita a tua vontade, é porque a gente ainda sofrendo, angustiado, aflito com algumas desilusões ou alguma treva na nossa vida, nós fazemos a nossa vontade e ainda não fazemos a vontade dele. E por isso que na oração do Pai Nosso, ele vai dizer, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Ele vai ensinar uma coisa muito abençoada. No finalzinho ele vai dizer, porque teu é o reino, o poder e a glória. Ele está dizendo, porque teu Deus é o domínio, é o governo dos céus e da terra, de todas as coisas. Aleluia. Então toma a minha vida para o Senhor reinar, toma a minha vida para o Senhor governar, toma a minha vida, toma posse do meu ser, porque pertence ao Senhor. É aqui, a cura começa aqui, a libertação começa aqui. A libertação, ela não está numa religião, a libertação, ela está em Jesus. Sim. A libertação, ela não está no paradigma, a libertação, ela não está numa metodologia humana, a libertação, ela está em Cristo. A liberdade, ela está em Cristo. Jesus diz, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Amém. Tem muitas pessoas realmente ainda dentro da igreja que elas precisam conhecer essa verdade. Sim. Elas precisam conhecer. A verdade, ela não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, eu tenho vida e vida em abundância. Ele está dizendo, eu vim para que tenham a mim abundantemente, para que tenha um amor reinando dentro de você, Amém. a ponto de curar você, curar as outras pessoas que estão ao seu redor, curar todas as pessoas que você fala. Por quê? Porque onde você for, você será luz Glória e sal a da Deus. terra. Então, o reino de Deus é o segredo de todas as coisas. Quando somos reinados por Cristo e deixamos nos reinar, dominar pelo Espírito, porque a Bíblia diz, e Paulo fala isso, que o Espírito Santo, ele guia as pessoas que creem em Jesus Cristo. Se eu creio em Jesus Cristo e entrego a minha vida para ele, automaticamente, pela fé em Jesus Cristo, eu sou guiado pelo Espírito de Cristo. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano, versículo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus nos amou tanto e enviou o Espírito do seu Filho para habitar no nosso coração, para nos guiar e nos conduzir à vida. Não a nossa vontade, a vida. A vida que está em Deus. E a vida de Deus é amor. Então, se você tem alguém e precisa de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Amém. Meu Deus, que Aleluia. impactante. Obrigado, pastor. Eu que lhe agradeço pela Foi oportunidade. uma bênção recebê-lo aqui. Né? Que história, que testemunho de fé, de transformação. Aleluia. Né? É isso que as pessoas precisam ouvir, sabe? Aleluia. Que há esperança. Que há esperança e Deus ainda transforma o ser humano. Aleluia. Né? O Senhor é prova viva disso que o Senhor tem feito, né? Aleluia. Então, muito obrigado. Que Deus recompense, que Deus continue lhe dando força e coragem, ousadia para ir Amém. a muitos lugares ainda, a resgatar muitas e muitas vidas para o reino dos céus, tá? Deus abençoe. Eu agradeço. Em nome de Jesus. E para você que ficou aqui conosco até agora, né, que Deus abençoe você. Já peço que você compartilhe, né, curta, né, esse episódio, né, seja um canal de bênção, novamente eu repito. Né, lembrando do nosso sorteio, nós vamos lançar as regras lá, tá, no Instagram, tá? Já vai lá conosco, segue lá a página, segue a página do Shopping da Bíblia, vai ser uma das regras, já estou adiantando aqui, tá? Já segue lá, porque o Shopping da Bíblia está sendo uma bênção, tá? E eu quero deixar aqui para vocês, Filipenses capítulo 4, versículo 7, que é um versículo que marcou muito a minha trajetória, principalmente na minha transformação sendo cristã. Como o senhor falou, né, pastor? Às vezes a gente está dentro da igreja e não é transformado. Né? E eu era uma pessoa muito sem paz, né, muito agitada, muito estressada, e o Senhor começou a falar ao meu coração: a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é o que eu desejo a você que está nos assistindo, a paz de Deus que invade o teu ser, assim como invadiu nosso ser, né? Aqui eu desejo a você que a paz de Deus, eu profetizo na vida de vocês, que a paz de Deus invada a tua mente, o teu ser, em nome de Jesus. E nós nos encontramos no próximo episódio, se assim Deus permitir. Você crê? Deus abençoe. Podcast Você Crer? Oferecimento Shopping da Bíblia, Livraria Evangélica, Centro, Zona Leste, Zona Sul. 992714981. Ministério Tabernáculo do Avivamento. Avenida Amazonas, número 5932, bairro Tiradentes. Telemídia Publicidade 992750685. Elias Veículos, Rua Uruguai 823, Nova Porto Velho, Asa Morena, Avenida Amazonas 1616, Nova Porto Velho 3229-1801. Luísa Gonçalves, Avenida Carlos Gomes 1900, São Cristóvão 99991-4240. Arte Transfer Personalizados 99264-1022.
Sou Bela Estética e Cabelo, 99208-8605. HGN Moda Cristã, 99234-1182. Loja virtual Mimo Boutique Infanto Juvenil, 99264-8654. Esmalteria Amor Sophie, Avenida Amazonas, 2456, Nova Porto Velho, 98479-7587. Ministério Pentecostal Nova Esperança, Rua Jadeita, 12.020, Cristal da Calama. De Alumínio, Avenida José Vieira Caula, 4651, Clodoaldo Pontes Pinto. Vitória Fashion Salão, Rua Dom Pedro II, 3061, Nova Porto Velho, 69 99360 3423.